Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021 e eu sou Félix Rolim. E hoje nós temos especial de quarta-feira. O especial de quarta-feira é com Lúcia Andréa. Pois é, Lúcia Andréa vai falar sobre o seu livro, né? Lúcia Andréa, ela é filha de Odete Rolim e Zezé Tavares e é neta de Joaca e Antônia Rolim. E aí, Lucinha, como é que você tá? Oi, Félix, eu tô bem, graças a Deus, tudo na paz. Tão viva, né? É. Fala um pouquinho sobre esse livro, Lucinha. Félix, hoje eu estou aqui novamente, né, no canal, para falar do meu livro de poemas. No vídeo do dia 5 deste mês, né, no início de maio, eu falei um pouco do meu livro de memórias, que é Memórias entre Flores e Espinhos, como subtítulo Minha Luta Diária, que está concluído, né? E falei o seguinte, que paralelamente eu escrevi um livro de poemas, que segue o mesmo contexto do livro de memórias. O livro de poemas foi surgindo porque, à medida que eu ia escrevendo minhas memórias, eu escrevi muito em 2019. Em 2020, eu fui organizar minhas ideias. Então, quando eu estava organizando minhas ideias para colocar em ordem o meu livro de memórias, eu segui a ordem cronológica, né? Minha infância, minha adolescência, minha juventude e minha maturidade. No de memórias, maturidade eu dividi em 3 partes, né? Então, à medida que eu fui escrevendo e organizando as ideias, foi surgindo muitos poemas. Então, uma hora eu fazia um poema, outra hora fazia outro poema, e foi surgindo poemas e mais poemas e prosas poéticas, e aí eu não poderia deixar isso se perder, né? Então, foi aí que surgiu meu livro de poemas. É o meu primeiro livro de poemas, né? O título do livro é Minha Alma Poética, né? É o meu eu que sente, pensa e escreve. E nesse livro, o contexto maior são as emoções e os sentimentos. Beleza, Lucinha, muito bem. E aí, Lucinha, e como é que você vai falar sobre esse livro? Pelo ciclo que se passou? Fala pra gente aí. Como ele foi escrito paralelamente ao meu livro de memórias, né? Então, eu também escrevi os poemas dos ciclos. Por exemplo, eu vou ler aqui o seguinte. Ciclos de vida que se fecham. Vida que continua. Continua com o tempo que segue. Tempo aliado da vida. Assim é a vida. Vida que vai e vem, meus ciclos de vida. Infância alegre e feliz na Missão Nova, adolescência adorável na Barbalha, maturidade que veio com o casamento e a maternidade. Maturidade que veio com a luta diária, procurando se aprimorar, a busca de mim mesmo e da minha espiritualidade. Maturidade, onde no enlace poético busquei o equilíbrio existencial. Encontrei estabilidade e assim vou vivendo e sonhando. Porque nossos sonhos, Félix, não morrem jamais, certo? Eles vão com a gente até o finalzinho da nossa vida. Porque Fernando Pessoa diz, né, que os sonhos é o que nós temos de realmente nosso. Nós temos que buscar a realização desses sonhos. Então, Félix, eu não escrevi poemas na minha infância, porém, na maturidade, eu escrevi um poema sobre a minha infância, e está lá no meu livro. Também, na adolescência, eu escrevi
poucos poemas, certo? Desses poucos poemas, que a minha adolescência foi de 1971 a 1980 aqui na Barbalha, eu coloquei 4 poemas da minha adolescência no livro. E um poema atual, né, escrito na maturidade sobre a adolescência. E eu li ele no livro, no vídeo anterior, que foi minha adolescência, né? Sobre as emoções da adolescência. E na juventude, então, que foi lá em Teresina, no Piauí, na época que eu estava na faculdade, tinha saído de casa, né? Da casa dos meus pais, onde era o meu ninho, né? Saí do meu ninho e fui para Teresina enfrentar novos desafios, né? Que foi a minha faculdade de enfermagem. E durante a juventude, que foi de 1981 a 1990, eu escrevi muitos poemas. Foi na época que eu realmente me apaixonei pela literatura. E no meu livro de poemas, eu coloquei 25 poemas que eu escrevi nessa época. Na época mesmo. Eles são escritos lá na adolescência, na juventude, aliás, né? Porque naquela época, Félix, a gente inicia o namoro, né? E vem as paixões, e vem a saudade de casa, né? E aí foi nascendo muitos poemas na minha mente, né? E tem um poema dessa época, Félix, que eu gosto muito, e eu vou ler ele agora, tá certo? Pronto, vamos ouvir aí, Luciana. Então, esse daqui se chama Monotonia. Amanhã é fria, calma, silenciosa, distante, portanto monótona, por fazer-me solitária. A tarde é quente, longa, barulhenta e abafada, porém monótona, porque me sinto só. A noite é gostosa, bela, acolhedora, romântica, mas muito monótona, por me encontrar saudosa. Meu dia a dia é assim, carregado de silêncio e barulho, cheio de gente e saudade, tornando-se assim muito monótono. Essa é a poesia que eu fiz, né, na minha juventude, uma delas. E aí, então, o tempo passou, me formei, né, em 1988, e voltei para casa. Eu já era noiva, e aí meu noivo estava morando em São Paulo, trabalhando, e aí ele veio também em 1988 e a gente casou. Nós casamos no mês de novembro, né? E aí eu fui embora para São Paulo. Então, eu fiquei trabalhando, né? Depois, quando foi em 1990, final de 89 para 90, a gente resolveu voltar para nossa terrinha aqui, Cariri, né? E aqui eu arrumei trabalho e começou minha vida assim muito corrida, né? Em 1991, então, nasceu meu primeiro filho, Marcelo. E aí vem, né? Tarefa de mãe, tarefa de dona de casa, tarefa de enfermeira e a correria e o dia a dia. Com isso, Félix, parei de escrever, né? Parei de escrever e só fui trabalhar. Então, com o tempo, eu tinha sempre vontade de escrever, né? Aí, e esporadicamente, uma vez na vida, assim, quando eu era convidada para algum evento, uma palestra, uma reunião, uma coisa, era que eu escrevia algo, né? E aí, nessa década aí de 1991, quando eu fui mãe, que aí eu entrei na fase de maturidade, né? Onde me encontro até hoje, eu escrevi agora, em 2020, muitos poemas, né? E nesse meu livro de poemas, ele consta 70 poemas. E algumas prosas poéticas, né? Porque nas introduções dos capítulos, geralmente eu coloco uma prosa poética e os poemas, né? E esse livro,
ele foi dividido, essa parte da maturidade, em 4 partes, né? A primeira parte da minha maturidade são poemas sobre meu eu e meu viver, sobre meu estilo de vida, do que eu vivi, da minha história, entendeu? Nessa parte tem 8 poemas, então eu vou ler um curtinho, que é Meu Viver. Meu viver. Meu viver com sentimentos e emoções, com sensibilidade e vibrações, com minha alma de mulher, com meu coração revestido de fé. Meu viver com a dureza da vida, revestida de espinhos, com beleza das flores que guiam meu caminho. E aí, Félix, a segunda parte do livro, do capítulo Maturidade, também tem 8 poemas, que é sobre, eu intitulei #Fica em Casa. Foi quando começou a pandemia e todo mundo para ficar em casa, isolamento social, e isso mexeu muito com todo mundo, né? E vem muitos sentimentos. Só que nessa segunda parte aqui, eu escolhi um acróstico. Eu gosto de acróstico, sempre gostei, desde nova, né? E é interessante, né? Acróstico é uma coisa interessante, né? E aquele acróstico que Boa escolheu de Querosumar no aniversário dela, muito lindo. Aí me veio a lembrança também, assim, eu vou mostrar um acróstico escrito por mim. Então, esse acróstico, ele traz na vertical o seguinte título: A Parada da Pandemia. Ah, meu Deus, por que essa melancolia? Amanhã será outro dia. Reunidos poderemos estar. Assim será, com tua permissão. Deus nos socorre, a vida precisa continuar. Dessa parada podemos aproveitar o tempo e refletir. Parar, pensar, ler e escrever. Assim são os meus dias. Nunca pensei assim ficar. Dia e noite, noite e dia. Enquanto o mundo parou, minha vida ganhou outro rumo. Invento poesias e escrevo histórias. A história da minha vida. A parada da pandemia. Na terceira parte... Muito bom, né? Na terceira parte, eu escrevi poemas relembrando o passado. Também tem 8 poemas nessa segunda parte, Félix. E o poema que eu escolhi para representar essa parte de relembrando o passado foi um poema que eu fiz lembrando da minha avó Toinha e da minha mãe Odete. E as duas eram apaixonadas pelo fogão a lenha. E onde eu trabalho, né, lá no Pé de Serra, eu ando muito nos domicílios e sempre vejo fogão a lenha por lá. Sempre lembro, então, de que da minha infância, né? Lembro de vovó, lembro de mamãe, e aí relembro o passado. Então eu fiz um poema com o título Fogão a Lenha. Então vamos escutar, Luciana, vamos ver essa poesia de fogão a lenha, viu? Fogão a lenha. Sou apaixonada pelo fogão a lenha. Fogão que faz parte da minha vida. Fogão que lembra minha avó. Fogão que lembra minha mãe. Como não se apaixonar? Essa paixão se transforma em saudade. Saudade da alegria, saudade da lenha queimando, saudade da luz que irradia, saudade do que vivemos um dia. Né, Félix? Quem é da família... Isso aí é muito, muito forte, a gente lembra e volta ao passado do fogão a lenha. Lá em casa tinha um fogãozinho a lenha, mamãe fazia muito doce no fogão a lenha, né? Então, pois é muito porque bom. Mamãe sempre teve o fogão a lenha dela e a coisa melhor que ela achava era cozinhar naquele fogão a lenha, né? Ela, quando a gente chegava na Missão Nova, ela já corria pro fogão dela para ela acender e fazer as comidinhas que ela gostava.
Félix, na terceira parte desse livro, eu escrevi alguns poemas homenageando, né? E aí, eu escrevi um poema com o título Cantagalo. O que é o Cantagalo? O Cantagalo é uma terra de meu pai, que ele herdou do bisavô dele, e fica lá perto do Covão, quem conhece a Missão Nova sabe, onde mora o povo de Citonha. Citonha, aquela pessoa especial, da qual já falei outro dia aí num vídeo. Então é lá no Cantagalo, onde mora o pessoal de Citonha. Pessoal bacana, pessoal que a gente tem muito apreço por ele, entendeu? E é um pessoal que papai Lutigar tem o maior carinho e pediu pra gente nunca deixar ele desamparado. É um lugar lindo, espetacular, o pôr do sol lá é maravilhoso. Noite de lua cheia nem se fala. Pense. Aí, Félix, eu vou ler esse poema que eu fiz com o título Cantagalo. Ok, vamos ver então, né? Canta galo, canta galo, galo canta, sinto encanto, muito mato ralo, muito talo, lugar lindo, torrão abençoado, és bem-vindo, és bem-aventurado, chego sorrindo, nosso recanto, canta galo. Félix, um detalhe, sabe qual é o detalhe? Esse poema eu fiz, ou tentei, né, imitar o estilo do Alex, do livro de Bosco. Bosco Esmeralda, seu irmão, grande poeta, grande escritor, inteligentíssimo. Admiro muito o que ele escreve, entendeu? Então ele lançou um livro chamado Alelos Esmeraldinos. Quem não conhece esse livro, for da família e tiver a oportunidade, dê uma lida nele, viu? Ele tem muitos estilos que Bosco criou e tem alguns estilos, Félix, que eu gostei e escrevi alguns poemas nesse estilo. Olha, os estilos que Bosco colocou nesse livro, que eu gostei e que eu treinei e ainda treino, são alguns fáceis, tem outros mais ou menos, tem outros difíceis. A gente que está começando aqui na literatura, se torna um pouco difícil, mas se você estudar, você consegue. Então, os estilos de Bosco que eu gosto é o Altertrix, é o Cordavox, o Duolex, Anagramode e o extrato ortopoético. Esse extrato ortopoético é imitando o acróstico, certo? Sim. Tem uns mais difíceis, Félix, mas que eu gosto também. Gostei bastante. Que é o Bonsai, o Rochachésia e o Trixidrilho. Viu? Esse Bosco é inteligente demais, rapaz. Muito mesmo. E tem uma memória incrível ali, né? Minha Nossa Senhora. Eita, meu Deus. Eu fiquei um pouco perdida quando eu comecei a estudar o livro de Bosco, mas depois eu me achei. Viu? E consegui escrever alguma coisa. Não sei se ele aprova, né? Então, esse daqui, ó, é o estilo do Alex, viu, Bosco? Estilo do Alexis. Ai. E tem a outra parte, Félix, que é a quinta parte do livro, né? Dentro do capítulo Maturidade, que são falando de emoções e sentimentos. Sim. Todos os poemas dessa parte é falando de emoções e sentimentos. Eu coloquei 19 poemas nessa parte. E tem um poema, Félix, que eu quero ler, que é um poema que eu escrevi lembrando do meu irmão Lutigardes. Lutigardes, meu irmão inesquecível, né? Ficou no meu coração. E este poema também é no estilo que Bosco inventou, viu? Que é no estilo Altertrix, do livro Alelos Esmeraldinos, viu? Então eu vou ler esse poema. Pronto. Para ficar gravado na história da família Rolim. Okay. O poema
foi lembrando de Lutgardes Rolim, meu irmão. Posso ler? A alegria. A alegria move a vida. Vida de fé e esperança. Vida de paz e confiança. A canção da vida é alegre. A alegria move o mundo. Mundo de beleza e encanto. Mundo de magia e luz. A canção do mundo é alegre. A alegria move as pessoas. Pessoas simples e ardentes. Pessoas graciosas e amáveis. A canção das pessoas é alegre. A alegria move a vida. A alegria move o mundo. A alegria move as pessoas. Félix, você lembra do meu irmão Lutgardes, não lembra? Lucinha, esse poema é do início ao final é Lutgardes mesmo. Lutgardes era assim alegre, mesmo. Né? Era assim mesmo. Uma pessoa que só vivia sorrindo, não tinha tempo ruim para ele, entendeu? Gostava de todo mundo, né? Tratava todo mundo igual, sem distinção. E para ele, todo mundo era um só. Ele não tratava ninguém com diferença. Então, Félix. Entendeu? Esse poema aí realmente lembra Lutgardes do início e final. Pois é. Ele era uma pessoa muito alegre, extrovertida e que amava viver, né, Félix? Amava viver. Mas, infelizmente, né? Então, Félix, é o seguinte. Nesse livro também, sabe o que é que eu inventei? Porque eu estudando, pesquisando, né? Uhum. A gente estudando, pesquisando, as pessoas pensam que às vezes você na arte não precisa estudar, precisa estudar muito, ler muito, pesquisar, né? E aí, então, nos meus estudos, né, literários, eu me deparei com trovas e me deparei com tercetos, né? Trovas são de estrofes de 4 versos, tercetos são estrofes de 3 versos. A trova não é fácil porque ela requer rima e métrica, porque um detalhe dos meus poemas é que eu escrevo versos livres, né? De estrofação também livre, né? E eu vou escrevendo de acordo com o que vai saindo aqui na minha mente, né? E dificilmente eu uso rima. E métrica não existe para mim, né? Para eu escrever, não. Né? Porque ela dificulta a minha criação. Quando eu vou, Félix, escrever um poema que eu quero usar métrica, eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo chegar nessa métrica, entendeu? Só que eu treinei algumas coisas e aí eu escrevi algumas trovas e mandei até para a Bosco, né? Bosco avaliar e tudo, e estava realmente se encaixando como trova, né? E uma trova que eu quero ler, curtinha, é a trova Maria. Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, porque nós estamos no mês de maio. E foi em maio do ano passado que eu escrevi essa trova. Que é o seguinte. Certo, vamos escutar. Maria, Nossa Senhora, Mãe do Amor, Mãe de Jesus, Salvador. Maria, Virgem Santa e Fiel, amor que encanta, vem do céu. Maria. Então, Félix, tem um escritor baiano, famoso, Jorge Amado, que ele dizia o seguinte: todo trovador é um poeta, mas nem todo poeta é um trovador, né? Então é isso. Eu não sou trovador. Eu sou apenas um poeta, ou uma poetisa, no caso, né? Aí, Félix, pronto, terminou. Eu acho que deu para entender, né? O segmento do livro, né? E aí, para encerrar o livro de poemas, então, eu escrevi um poeminha, né? Que se chama Ser. Então vamos escutar o Ser. Ser. Sou forte, revestida de fé. Sou coragem,
revestida de luz. Sou guerreira, sei lutar. Sou sonhadora, sei acreditar. Sou otimista, a luz me conduz. É isso. Então, meu livro de poemas está pronto, né? E concluído, revisado, né? E para dizer a verdade, eu já estou no terceiro livro. Terceiro livro da minha história. Já está no terceiro livro, Luciana? Já estou no terceiro livro, viu? Então não vai parar nunca, não. É sempre assim, né? Para mais não. Já estou assim. Muito bom. Muito bom mesmo, Luciana. Quando você começa a escrever, né? Vem um turbilhão assim de pensamentos, de ideias, e você tem que colocar no papel, né? Você tem que colocar no papel e aí, por isso que eu estou no terceiro livro. Esse meu terceiro livro já tem 60, 80 poemas. E já estou programando umas prosas aí que eu também já estou escrevendo, né? Porque, pessoal, eu vou explicar aqui, justificar essa questão. Luciana escreveu muitos poemas, porque eu estava em casa, afastada, grupo de risco. Eu tinha que fazer alguma coisa, Félix. Eu ia ficar só na televisão, na cozinha? Não. Eu precisava me reinventar. Eu precisava me renovar. Eu precisava usar minha mente para fazer alguma coisa. Então, como essa alma poética minha estava adormecida, ela acordou, foi com vontade. Ela acordou mesmo, por isso que o título do livro é Minha Alma Poética. Muito bom mesmo. Pois é, Luciana, muito bom esse vídeo, Luciana. E para nós encerrarmos, eu queria que tu falasse as considerações finais aí para a gente ir para o final do vídeo. Félix, o que eu tenho a dizer é só gratidão. Gratidão por você estar dando essa oportunidade da nossa família, né? Mostrar seus talentos, mostrar seus dons, né? Quem tem poesias fala de poesias, quem tem quadro mostra seus quadros, né? Quem tem a arte do crochê como Lili mostra sua arte. E Lili tem muitos talentos, fiquei encantada com o vídeo de Lili. E por aí vai. Bosco, com seu talento de música. Mariana Reis também, com o talento dela de música. Então está sendo muito válido. Está sendo válido, Félix. E, como eu já lhe falei em conversas anteriores, que o que vale muito, o que é muito importante, é que vai ficar gravado. Vai ficar na memória, entendeu? Se hoje algum filho, algum neto, algum sobrinho, bisneto, tataraneto, não assiste o vídeo, não se liga muito nessa parte de história, né? Mas no futuro, tá lá, para essa pessoa ver, para essa pessoa assistir, para essa pessoa conhecer um pouco da história da família Rolim, né? Aliás, família de Caldas Rolim. E mais algumas famílias, né? Agregadas, não é isso? Como os Esmeralda, como os Novais, como os Batistas, como os Gonçalves, né? Soares, né? E por aí vai, né? Porque família é isso, é mistura. Mistura de amor, mistura de afeto, mistura de coisas boas. Então, a gente deve frisar que a importância disso é o para quê, é pensar no futuro até distante mesmo, né, Félix? E as crianças que estão nascendo hoje, quiser um dia conhecer o seu passado, né? Já pensou, Félix, a importância de pois ter tudo isso? E uma pessoa sem passado é uma pessoa sem presente e, consequentemente, sem futuro, né? A história ali, né? Pois é isso também. Quando um dia alguém lê meu livro, vai ver isso aí. Meu passado
meu presente e meu futuro. E a vida é isso, presente, passado e futuro. É o tempo vai correndo aí. Resumindo, considerações finais, gratidão. A Félix teve a ideia e está dando seguimento a essa ideia. Pois é isso. O canal é nosso, como eu sempre digo, né? Para a gente mesmo colocar nossas ideias, nosso passado, nosso presente, para a gente poder mostrar quem somos, né? E isso aí vai se eternizar na internet, com certeza. Pois é, a história faz parte da nossa vida, né? Com certeza, com certeza. E agora, chegando ao final desse vídeo, eu quero dizer que, domingo nós teremos Talentos da Família. Pois é. E o Talentos da Família desse domingo vai ser com Camila Cel. Camila Cel, ela é filha de Sinete e de Adenilson Cel. Certo? Não perca, viu? Domingo, 9 da manhã, Talentos da Família. Mas é isso. Lucinha, e pra gente terminar, né? Tem aquela frase que é, um beijo no seu coração. E no meu também. No meu também. Pois é isso, Lucinha. Até mais. Até mais.